Olá pessoal, dando sequência ao projeto do Ipanema, a gente vai estar desenhando agora ou retirando da nossa matriz os últimos elementos necessários para que a gente comece a montagem. Então hoje, com a matriz da fuselagem, a gente vai tirar os cap strips, que são essas. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para aumentar. Embora vai distorcer, mas tá vendo? Ela tem uma cobertura aqui sobre a nervura. Essa cobertura aqui está sobre a nervura. E a gente vai fazer também essa parte chapeada aqui atrás, que serve para dar estrutura na asa. Geralmente quando se fabrica aeromodelos, é feito também essa aplicação de chapa na parte frontal. Nesse caso, nesse projeto aqui, não foi utilizado essa chapa na parte da frente, somente na parte de trás, e os cap strips então sobre as nervuras, para que depois seja feita a entelagem. Vamos lá então, vamos para o Solid. Eu tinha aberto aqui já o desenho da matriz, mas vamos lá, vamos abrir ele de novo. Abrir, matriz da fuselagem, e a gente tem então o desenho da matriz aberta, e o que a gente vai utilizar é simplesmente o que está dentro aqui da nossa nervura. Então pode-se salvar isso daqui. Salvar como? Eu vou colocar como chapeamento primeiro. Chapeamento traseiro. E depois eu vou fazer um outro com o cap strips. Então, o que a gente vai precisar fazer no momento aqui é apagar tudo aquilo que não há necessidade da gente ter. Eu vou, no esboço 1, eu vou suprimir o desenho. Com ele suprimido, eu posso editar esse esboço. Esse esboço aqui, que é o esboço número 1 da fuselagem, eu acho que eu posso deletar ele inteiro. Vamos ver se deletando esse esboço. Deixa eu fechar ele e vou deletar. Quero ver se deletando isso ele sobra. A nervura continua aqui, que é o corte da asa. Eu também vou deletar. A gente tem que fazer tem que fazer também o aileron. Então depois a gente faz ele, é bem rapidinho, precisa fazer uns arredondamentos aqui ainda e um corte aqui na parte traseira que não foi realizado. Vamos lá, eu vou, clico sobre ele e coloco para editar. Tudo que não for referente aos cap strips e ao cap strip e o chaveamento traseiro, eu posso deletar. Então tudo isso aqui pode ser deletado, que vai facilitar um pouco a visualização do desenho. Se eu cortar essa, eu preciso simplesmente aparar essa linha aqui, porque se eu deletar ela vai perder alguma coisa, vai perder algum componente, e isso não é interessante para a gente. Vamos lá. Aqui tá ok. Aqui eu posso deletar, e essa também. Vamos lá. Eu vou estabelecer um valor para que eu faça o chapeamento traseiro. Eu vou fazer uma linha de centro deste ponto aqui e vou levar ela até aqui. E com a dimensão inteligente eu vou colocar um valor aqui aproximado de 60 milímetros. É suficiente para a gente realizar esse chapeamento na parte traseira e já conferir uma boa estrutura para a asa. Confirmo, e eu vou agora aqui criar uma linha para cima nesse mesmo ponto. No esboço, subo uma linha a 90 graus. E aqui a gente pode aparar entidades. Eu vou aparar essa daqui e essa daqui, e vai sobrar somente esse pedacinho, que é só isso que eu preciso. Eu posso aparar todo o resto, até mesmo as partes de baixo aqui que não vão interessar. Vamos continuar com aparar. Vamos jogar tudo fora, tudo aquilo que
não tem necessidade, só preciso que fique com aquele pedacinho lá do fundo. Aparamos as entidades. Aqui é a mesma coisa. Aparo aqui e aparo aqui. Essa linha também pode ser aparada. A linha de centro que foi construída, ela ficou fora de posição, tá vendo? Mas o importante é a gente manter aqui essa distância de... Deixa eu refazer, vai que ela não ficou no centro exato. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Essa linha eu vou trazer ela aqui, só para a gente ter a referência do centro ali. Linha para construção deste ponto aqui, agora sim. E agora eu vou fazer a dimensão inteligente. E 60 milímetros. Vamos ver se bateu ali a medida. Só para ver se ficou... Tá certo, ó. Então eu não preciso alterar ali não, que ficou correto. Posso aparar entidades novamente. Aparar aqui, e esse segmento de linha que eu fiz, que não preciso dele. Aqui eu tenho alguns centros desenhados, eu posso deletar também. Então a gente tem o que seria o nosso... A gente tem aqui o que é o nosso chapeamento traseiro. Na parte traseira, eu preciso simplesmente agora espelhar essa entidade, essas entidades. Eu abro aqui e confirmo. Espelhar entidades, eu preciso selecionar o perfil. Seleciono o perfil e mostro, eu vou espelhar em relação a essa linha de centro. Feito isso, posso confirmar. Então, dessa forma, a gente já tem o esboço do que vai se tornar a estrutura da parte chapeada traseira. Eu posso desenhar as duas peças porque elas não têm movimento. Elas vão ser colocadas na asa na hora da montagem e elas são fixas. Então, a gente pode terminar esse esboço e já pode fazer a extrusão. Eu venho aqui para terminar o esboço e vou colocar ela na vista isométrica. Colocando na vista isométrica, a gente só precisa fazer a extrusão do tamanho da asa, que ela vai pegar por toda a superfície da asa. Então eu ressalto base extrudado, vou selecionar o objeto que vai ser extrudado, e eu posso tirar aqui para ele reconhecer os dois, e venho aqui no plano médio, o valor é 1292 milímetros, que é o tamanho da asa. Feito isso, a gente pode observar, antes de confirmar, eu tenho aquela chapa extrudada, aquela chapa que vai dar resistência para a asa quanto à torção, já feito. Só confirmar. Então eu tenho aqui a estrutura. Facinho da gente encaixar ela no momento da montagem, e vou colocar material, aplicar o material. É um material orgânico, metal, aliás, madeira, perdão, e o freixo polido 2D. Aqui é bétula, vamos para o freixo. Não é para abrir, não era para esse modelo de freixo aqui. Freixo bruto 2D. Tá lá, aplicou-se o material do freixo bruto 2D. Certinho, feito isso, a gente pode fechar esse desenho. Já está salvo aqui como chapeamento traseiro, é só salvar. E posso fechar. E vou abrir novamente a matriz da fuselagem. E vou salvar ele agora, dar um salvar como. O nome de cap strip. O cap strip, então, ele é aquela chapinha que vai
por sobre cada nervura. Então, salvar, e vou fazer o mesmo processo. A gente vai aqui em esboço 1, posso suprimir o desenho, e na fuselagem podemos deletar totalmente. Feito isso, é só editar a nervura. A gente vai ter o trabalho aqui de fazer a edição da nervura. Poderia até criar uma outra. Eu vou criar uma outra através dessa. Não vou fazer, não vou criar agora não, vou fazer depois. Eu já ia fazer alguma coisa para salvar aqui o aileron, mas eu não vou. Deletar tudo aquilo que não nos interessa. Isso daqui não nos interessa. Se bem que aquele pedacinho ali sim. Então eu não vou. E vou criar uma dimensão aqui para que eu possa fazer só o cap strip. Então vamos lá. Ele era a partir de 60 milímetros. Então eu crio aqui uma linha de centro deste ponto aqui para cá com 60 milímetros. 60, crio uma linha do ponto de 60 até passar por todo ali a superfície superior a 90 graus, e agora a gente pode aparar as entidades. Posso aparar aqui, aparar essa bordinha também a gente não precisa, e vamos aparar aqui à frente. É só essa parte de cima ali que nos interessa, o resto eu posso apagar por completo. Posso abrir uma janela e tudo aquilo que conseguir deletar com a janela, a gente pode deletar. Sobrou só isso, é só isso que eu preciso, que vai ser o cap strip. Da mesma forma que foi feito anteriormente, a gente precisa rebater isso para baixo. Deixa eu só voltar aquela linha de centro, que eu acho que ela vai ser interessante para mim. Então deixa eu deixar ela ali. Foi em relação a ela que foi feito a parte superior. Então a gente vai espelhar entidades, seleciono toda essa parte aqui de cima, mostro que eu vou espelhar em relação a essa linha de centro e confirmo. Então está feito o que seria o cap strip na parte, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. São as duas estruturas que a gente precisa colocar. Tanto eu tenho que colocar essa capinha na parte de cima e também na parte de baixo, que vai dar um auxílio na hora de fazer a entelagem. Ele vai aumentar um pouco a superfície no momento da hora da gente entelar, e vai também criar uma estrutura, embora pequena, mas é uma estrutura para a asa. Então a gente pode finalizar o esboço. Finalizo o esboço e vamos para perspectiva isométrica. E agora é fazer a extrusão da mesma forma que foi feito do chapeamento. Ressalto base extrudado, seleciono um objeto. Eu quero tirar. Deve ter dado alguma coisa errada aqui porque ele não mostrou, mas vamos ver o que está acontecendo. Às vezes, olha lá. Tá vendo? A gente der uma bobeirinha, a gente não consegue fazer a extrusão. Eu vou fechar a extrusão, vou ter que clicar novamente no editar o esboço e aparar essa entidade aqui, que ficou com um bico, então provavelmente a de baixo também tá. Aumentar bem o zoom, a gente apara essa entidade. Deixa eu dar uma olhada lá atrás para ver se aconteceu a mesma coisa ou não. Aqui não. Então em cima também não tá. E agora então o meu esboço está certo e editado para que eu possa fazer a extrusão. Vamos lá para o ressalto base extrudado, seleciono um elemento, ele mostrou, então significa que está tudo certo agora. A gente tira esse corte da asa e ele já vai mostrar os dois elementos. E vou tirar do cego para plano médio. E o valor é aquele de 1292 milímetros. Visualizo. Não é isso não, perdão. A gente não está fazendo por toda a asa. O cap strip ele tem 5 milímetros.
um único capstrip, depois a gente vai dividir por sobre as nervuras. Então ele só tem 5 milímetros. Vou deixar até um pouquinho maior, vou deixar ele com 6 milímetros para a gente poder ver ele bem. Dependendo do caso, a gente muda isso daí para 7 ou 8 milímetros, mas 6 milímetros é suficiente. Vamos lá, confirmado, 6 milímetros. E agora a gente vai aplicar o material. Freixo bruto de 2D. Depois, na hora que a gente fizer a renderização, a gente vê se o material ficou legal ou não. Se ele ficar muito bruto, que a gente perceber que ele tem que a superfície não está interessante, a gente muda o tipo de configuração muda a configuração de material. Então, capstrip está aí, é só salvar também. Está salvo o capstrip, posso fechar. E vamos fazer o último elemento, então, aproveitar que a aula tá rapidinho. Vamos fazer também aqui na matriz da fuselagem, a gente vai tirar daqui o aileron. Vamos tirar, aileron não, o aileron, o profundor eu já fiz, tá certo? A gente vai fazer o aileron. Então, mesmo esquema, em esboço, posso suprimir a imagem. Posso deletar a fuselagem e editar a asa. Botão direito, editar o esboço. E daqui para frente eu posso deletar tudo. Sobrou um pedacinho aqui, vamos deletar. Isso aqui também eu deleto. E isso também. Um detalhe só que é interessante fazer: se a gente deixar essa superfície reta, no momento que a gente faz o ligamento do aileron com a asa, a gente tem uma limitação de movimento. Então é de costume fazer uma angulação nessa chapinha para que ela possa trabalhar de forma a ter mais movimento. Para cima ela fica livre, para baixo ela consegue fazer um movimento dentro dessa amplitude de ângulo que a gente está criando aqui, como se fosse uma cunha. Então eu fiz essa, posso aparar essas entidades, tanto essa quanto essa aqui. Essa linha de centro eu vou deletar, ela não precisa estar aqui mais, esse pedacinho. E aqui, só para ficar um aspecto mais bonito, a gente vai fazer um arredondamento. Vamos colocar aqui um filete com raio de 1. Não sei se ele vai aceitar, é muito grande. Ponto 5. Ponto 5 ele permite fazer, aqui e aqui. Poxa, 1 estava legal. Vamos ver se com 1 faz. Com 1 faz, então arredondamos aqui e vamos fazer o arredondamento nesse ponto aqui também, mas aí 1 ficou muito pequeno, vamos colocar 10. 10 nesse ponto e 10 nesse ponto. Não precisa seguir a risca isso no momento que estiver sendo feito o desenho, sendo projetado, mas a gente utiliza ele, é mais dado uma lixadinha mesmo, só para cortar aquele canto vivo e ter uma superfície mais harmônica. Feito isso, a gente pode fechar e finalizo o esboço, coloco ele na vista isométrica e agora eu vou gerar um lado do aileron, porque a gente vai ter um espaço central ali depois na nossa, que é a fuselagem. Eu tenho então, vou fazer um cálculo rapidinho aqui, que eu tenho 1292 é a superfície total. Eu vou tirar naquele centro, eu vou descontar 35 milímetros. Então, eu tenho um valor total de 1257. 1257 seria dividido por 2. 1257 dividido por 2, eu tenho 628,5. Vou colocar 628 de comprimento do aileron. Depois a gente divide ele, a gente coloca ele nas duas extremidades, sobrando 35 ali no meio. Então vamos fazer o ressalto base extrudado. Seleciono o elemento e vou colocar, não precisa ser plano médio agora, posso usar o plano direito mesmo, valor de 628.
ou 629 para arredondar e ficar 34 alguma coisinha lá, 34 no meio. 629 unidades, não é unidades, é milímetro. Confirmo e só vamos aplicar material. Ele também, coloquei o freixo aqui, mas ele é feito de balsa, tá? Então é uma madeira aqui, o freixo é uma madeira que parece um pouco mais com a balsa. Então estou escolhendo ela só por uma questão estética mesmo. E assim a gente tem o aileron desenhado. É só vir salvar como aileron e salvar. Então tudo que a gente precisa de componente para montar esse nosso aeromodelo está pronto. Está faltando apenas a gente fazer os links, desenhar os horns e fazer uma mesinha que vai no centro da asa para a gente realizar, para a gente colocar então o balancim. Mas isso aí a gente pode fazer durante a montagem. Então, encerrando aqui todos os componentes, todas as peças necessárias para fazer o desenho, para fazer a montagem já estão prontas, e na próxima videoaula a gente vai começar a fazer a montagem do aeromodelo, começando pela montagem da asa. Eu vou dar uma estudada aqui o que é melhor fazer, mas provavelmente a gente começa com a montagem da asa. A montagem da fuselagem ela é mais simples. Então é isso aí, todos os componentes feitos e até a próxima videoaula.